Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai ter um programa muito especial, tá? A gente vai passar para vocês um pouquinho do que é a nova realidade da odontologia e também focado na parte estética. Só que um pouquinho diferente do que acontece normalmente nos outros programas, que a gente fala muito focado com relação aos dentes, tratamentos estéticos ou reabilitadores, a gente hoje vai passar para vocês o que é novo na odontologia, o que a gente tem a possibilidade de estar realizando para poder ainda melhorar ainda mais o semblante de todo o rosto da pessoa que cria uma harmonia com o próprio sorriso, que é um assunto vinculado à parte estética da face, que seria a harmonização facial, onde a Morgana vai passar para a gente um pouquinho quais são todas essas possibilidades que a gente tem para poder chegar no melhor resultado para a parte estética da face. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar falando sobre harmonização facial. Então, quais os procedimentos que envolvem a harmonização facial? O que a gente pode fazer, né, para deixar a pele, para deixar o rosto com um aspecto mais jovem, né? Vamos ver então? Vamos lá então, harmonização. O que a gente envolve? A gente envolve a bichectomia, depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um, tá? A lipo de papada, o microagulhamento, PRF, ácido hialurônico de hidratação e os fios lisos de PDO, a toxina botulínica, que é o famoso Botox, né? Os fios para lifting facial, os preenchidores, né? E os preenchidores tanto para a parte de volume quanto para a parte de preenchimento em si. Tá? Então vou falar um pouquinho sobre cada item para vocês começarem a entender o que é cada um, e aí depois, com o passar dos programas, a gente vai acabar fazendo um programa específico sobre cada um desses temas. Hoje a gente vai dar um apanhado bem geral e depois a gente vai começar a focar sobre cada um desses assuntos, tá bom? Vamos começar falando de bichectomia, que é uma cirurgia que agora está bem na moda, tem muitas pessoas comentando, gera ainda muitas dúvidas, né? Então as pessoas não sabem exatamente o que é, se isso traz algum problema depois. Então assim, a bichectomia é a remoção das bolas de Bichat, que fica na região interna da bochecha, fica na bochecha, né? A cirurgia é feita intrabucal e serve para remover essa bola de gordura que a gente tem ali. Gerando o quê? Um rosto mais fino, né? Uma bochecha mais fina, a gente fala que ele delimita um pouco mais aquele efeito blush, né? Então é uma cirurgia muito tranquila, tá? Ela demora, claro, ela tem um pós-operatório como se fosse uma cirurgia de terceiro molar, tem um certo inchaço, e aí depois de 15 dias a pessoa começa a avaliar o resultado. Muitas pessoas começam a perguntar, mas isso não vai ter efeito na sustentação da face, mais tarde isso não vai ter algum problema, quando estiver lá com 50, 60 anos isso não vai fazer falta para a sustentação da face. Na verdade, essas bolas de Bichat, elas são bolas de gordura, mas diferente das outras partes de gordura do rosto. Elas não têm essa função de sustentação, porque é um tecido muito mole. Então, ela não vai influenciar na sustentação da face e nem vai envelhecer o rosto do paciente por conta disso daqui a alguns anos, né? Então, isso é mito, então não tem problema nenhum a remoção dessas bolas de Bichat. Claro que tem que ser bem diagnosticado e bem sugerido, porque tem pessoas que não necessitam fazer esse tipo de cirurgia e tem pessoas que necessitam. E ela serve também para casos funcionais, né? Então a pessoa está mordendo muito a bochecha, demais, fica com aquela linha branca de tanto morder, todo dia se alimenta, morde. Então também a gente indica a remoção, fazer a bichectomia para ter a parte funcional mais agradável, tá? Outro assunto importante, então aqui só uma foto, né, de uma atriz que foi uma das precursoras que fez a remoção e realmente a gente tem um efeito muito mais afilado do rosto, né, a gente afunda um pouquinho ali nas maçãs, quando a gente fala o efeito blush, né. A lipo de papada. Lipo de papada também é um procedimento que agora está bem em alta, né. O que é a lipo de papada? Elas são algumas sessões, então a gente faz de 2 a 4 sessões, podendo ter até 5 sessões, onde é colocado o ácido deoxicólico na papada. Então é feito de duas maneiras. A primeira maneira é feito um único furinho, bem embaixo, no início onde começa a papada, e através de cânulas a gente coloca esse produto para fazer a queima de gordura dessa região, com um único furinho apenas. E outra técnica é feita então um desenho aqui com vários microfurinhos, isso com uma agulha muito fina, e é feito vários microfurinhos para injetar o ácido ali dentro e queimar essa gordura.
Então são feitas várias sessões, isso também, além de diminuir a papada, ela acaba dando um contorno melhor na face, né? Porque vai diminuir essa parte, então ela dá todo um contorno mandibular, do pescoço, acaba ficando um procedimento muito bonito. E quem tem a papada grande realmente é uma coisa que incomoda bastante. E é um procedimento super tranquilo, é feito a nível de consultório, anestesia tópica e local, é um procedimento rápido de ser feito e algumas sessões, cada uma a cada 28 ou 30 dias. E o resultado vai depender muito da avaliação, a gente indica quantas sessões aquele paciente vai ter que fazer, tá? Então aqui vocês podem ver mais ou menos o que seria, né, o resultado da lipo de papada. Então, a gente consegue a remoção da papadinha mesmo, do excesso de gordura que a gente tem na região aqui embaixo. Mais um resultado. Todas essas fotos são fotos de internet, estão mostrando o rosto de paciente, então não são fotos de pacientes nossos de consultório, são fotos que a gente captou na internet para melhor ilustrar para vocês o que seriam os procedimentos, tá bom? Então aqui também, né, olha, podem ver a papada dessa paciente. Essa paciente ainda não terminou, não fez todas as sessões, e aqui a gente já consegue ver um contorno bem mais agradável dessa região. Realmente é um tratamento muito eficiente, a pessoa está apta a trabalhar já no outro dia, seguir com as suas atividades normais, não precisa repouso, não precisa nada disso, o que torna um procedimento muito tranquilo de ser feito, né? Diferentemente às vezes de uma cirurgia plástica, onde a pessoa tem que usar o curativo durante muitos dias, tem que ficar de repouso, enfim. Então a lipo a gente consegue resolver isso de maneira fácil, no outro dia a pessoa já pode trabalhar e para os seus afazeres normais, porque fica muito tranquilo e também não sente dor, tá? Normalmente, às vezes, só com paracetamol, no dia a gente já resolve, no dia seguinte a pessoa não precisa tomar nenhum tipo de medicação. Vamos ver a mesma foto. Agora falando de outro tema, o microagulhamento. Então agora a gente vai entrar saindo ali da bichectomia, da lipo de papada, que são tratamentos duradouros, né? Então você faz uma única vez, né? O microagulhamento são tratamentos para face, né? Então começa a envolver tratamentos de pele. Então o microagulhamento a gente usa para deixar uma pele mais jovem, ela serve para remover manchas de acne, né? Então pessoas que tiveram acne na adolescência e ficam com aquela pele um pouquinho marcada da acne. Então remove manchas de acne, remove cicatrizes, remove outros tipos de manchas, até rugas superficiais, ela também acaba melhorando muito a qualidade da pele. Como que funciona o microagulhamento? São através de um rolo, né? O mais famoso é o Derma Roller, que a gente faz, ele tem microagulhas, essas agulhas dependem muito do tipo de pele, a gente indica, tem agulhas muito pequenas, até agulhas de 2 milímetros, agulhas maiores, então essa agulha vai ser rolado isso na face e vai criar, vai estimular a produção de colágeno nessa face, onde a gente também, após o uso, acaba usando um produto específico em seguida da aplicação. Então vai melhorar muito o viço dessa pele, vai melhorar a produção de colágeno, deixando essa pele muito mais jovem. Isso é feito em algumas sessões, então às vezes a gente indica 1, 2 sessões, tem pacientes que precisam até 4 sessões, então uma a cada 30 dias, para melhorar a qualidade dessa pele, né? Então as rugas superficiais acabam ficando menos aparentes, essas pessoas que têm cicatrizes, elas acabam atenuando muito e estimula a produção de colágeno, que faz a pele ficar sempre mais jovem, tá? Então, um outro tema, então aqui uma vista, então essa seria o rolo que eu falei, né? O rolinho, então a gente vai passando, isso aqui não é aleatório, a gente tem algumas direções na face que a gente tem que seguir para poder ter o melhor resultado possível, tá? Então, o próximo, a mesoterapia, né? A mesoterapia tem algumas tratamentos alternativos, tem a mesoterapia em si, tem o Skin Buster também, que são tratamentos que melhoram também a qualidade dessa pele, né? Então, assim, a gente tem vários tratamentos para melhorar o aspecto da pele, a qualidade da pele, para dar um aspecto mais jovem. Vai depender a indicação de cada um, se a gente vai fazer um microagulhamento antes, se a gente vai fazer uma mesoterapia, se a gente vai fazer um PRF, que eu vou falar em seguida. Então, depende muito do diagnóstico para a gente ver qual tipo de tratamento a gente vai colocar, porque esses seriam tratamentos prévios a preenchimentos, botox, esses seriam para melhorar a qualidade da sua pele, porque com o passar dos anos,
a nossa pele vai perdendo o brilho mesmo, vai perdendo o vício, ela vai ficando uma pele cansada. Então hoje a gente tem alternativas para devolver esse brilho, devolver essa hidratação para a pele, para depois a gente fazer tratamentos de preenchimento e ter o melhor resultado possível, tá? Então mostramos aqui, esse tratamento é feito através de microinjeções também na derme, né? Então muito simples também, muito tranquilo de ser realizado e a gente consegue um vício diferente para a pele, uma jovialidade. Claro que aqui também foi feito mesoterapia e foi feito alguns outros tipos de procedimento. Como eu falei, o importante é o diagnóstico para saber quais tipos de procedimento a gente deve fazer para deixar aquela pele, deixar aquele rosto com um aspecto mais jovem. Lembrando, tá, pessoal, que essas fotos foram retiradas da internet, estão disponíveis na internet, para que a gente possa estar ilustrando esses trabalhos para vocês, tá? Então aqui mais uma foto também, então de como a gente pode rejuvenescer, né? Então assim, tratamentos rejuvenescedores sem cirurgias plásticas, né? Então tratamentos que a gente faz na pele, tratamentos para melhorar a qualidade da pele e tratamentos de rejuvenescimento, tá? Um outro tratamento de rejuvenescimento que também tem sido bastante bem comentado é o PRF, que seria o plasma rico em fibrina. Muitas famosas já fizeram, né? O que a gente faz? A gente tira sangue normal, como se fosse tirar sangue para fazer um exame laboratorial, e aí é feita uma centrifugação desse sangue, onde a gente tira somente a parte da fibrina rica, né, desse sangue e usa para colocar novamente na pele do rosto. Isso também pode ser usado para outras partes do corpo, enfim, mas a gente, né, no consultório usa para colocar na pele do rosto. Isso também devolve todo um viço de novo para a pele, uma jovialidade, faz a estimulação de colágeno nessas regiões, né? Temporariamente o PRF, a fibrina, ela causa um preenchimento, mas ela é reabsorvida, né? E aí vai dando um aspecto melhor para a pele, porque estimula a produção de colágeno e melhorar a qualidade da pele. Então, como vocês viram, existem N tratamentos que a gente pode estar fazendo para melhorar a qualidade dessa pele, para depois fazer um tratamento de preenchimento, por exemplo, tá? Aqui, vamos falar do Botox, né? A toxina botulínica tão famosa, né? Então, o Botox, a toxina pode ser usada para N coisas no rosto, então as linhas de expressão na testa, tá? A linha entre os olhos, né? A glabela, né? Onde a gente franze muito essa região, então isso aqui começa a marcar muito com as rugas. Levantamento de sobrancelha, né? Deixar a sobrancelha um pouquinho mais arqueada. Os famosos pés de galinha, né? Do lado. Contorno da boca, né? Pescoço. Levantamento da ponta no nariz. Então a boca, quando começa, em vez daquela comissura labial, em vez de ficar voltadinha para cima, essa comissura ela começa a inverter, começa a ficar aquele sorriso triste. Então a gente pode colocar também pontinhos de Botox em pontos específicos para que a gente faça essa musculatura relaxar e essa ponta que estava para baixo ela volte para a região para ficar para cima de novo, tá? E também usamos muito Botox para casos funcionais, né? Então pacientes com bruxismo, então a gente coloca pontos de Botox no músculo masseter, que é o responsável, né? Se você encostar aqui e morder, vocês vão sentir um masseter trabalhando, né? E tem pessoas que o masseter trabalha demais, que força demais e acaba dando desgaste dos dentes, quebra de muitos dentes. Então a gente pode colocar um pouco de Botox no masseter para relaxar. Não é que ele vai parar de funcionar, ele vai relaxar um pouco essa musculatura para que a pessoa não tenha tanta força e acabe não danificando tanto a parte dos dentes, tá? Então é muito utilizado para isso, também é utilizado para a parte de dores de cabeça, que claro, existem N causas, né? Mas se bem diagnosticado e for uma indicação, o Botox pode ser feito para resolver esse problema, né? Então aqui, novamente, fotos da internet para ilustrar, tá? Então os pés de galinha, né? Os famosos pés de galinha. Então a gente consegue estabilizar essa musculatura. Então o Botox, a toxina, faz relaxar essa musculatura para essas rugas que são tanto dinâmicas quanto rugas estáticas, né? O ideal do Botox é começar a ser feito quando ainda não existe a ruga estática, né? Quando ela ainda não está bem, a pessoa não faz o movimento e a ruga já aparece. Aí, claro que ela vai amenizar bastante, mas preventivamente o Botox deve ser feito quando a pessoa ainda faz a ruga ao se movimentar, mas ela ainda não marca quando o rosto está parado, tá? Os efeitos dele são melhores ainda. Então aqui vocês conseguem ver então antes, né, como a pessoa franze, como marca as linhas de expressão, tá? E isso, com o passar dos anos, ela vai cada vez marcando mais a pessoa franzindo a testa ou não. 2 dias após a aplicação do Botox e aqui 14 dias após a aplicação. Então ele começa a fazer um efeito após 2 dias e tem o seu pico máximo após 14 dias, tendo uma durabilidade de
4 a 9 meses, né? Dependendo a pessoa vai reabsorver mais rápido, dependendo a pessoa vai durar um pouquinho mais de tempo. Isso depende do estilo de vida, depende da movimentação, da mímica facial, depende de uma série de fatores, tá? Então aqui os homens também fazem bastante, né? As linhas frontais, né, marcam muito a testa, então a gente consegue amenizar bastante, né, as linhas. Depois que elas já estão marcadas, como eu falei, é mais difícil, né? Então ela vai amenizar essas linhas para poder. O ideal seria aplicar antes de começar a ter essa ruguinha estática, tá? Então aqui o sorriso gengival, sorriso de algumas famosas também, essas fotos também estão disponíveis somente para ilustrar. Então, pessoas que quando sorriem mostram muito a gengiva, tá? A gente consegue também fazer uso do Botox para a gente diminuir esse sorriso gengival, né? Então, aqui a pessoa mostrando muito a gengiva, a gente aplica o Botox em alguns pontos específicos e a gente consegue relaxar essa musculatura. Quando a pessoa sorri, ela não mostra tanto tecido gengival. Muita gente se incomoda bastante com isso, tá? Sobrancelhas, então a gente pode usar também para a parte de arquear um pouquinho a sobrancelha, então também tem pontos específicos que a gente pode utilizar. E o preenchimento, tá? O preenchimento facial, ele serve para que a gente possa estar preenchendo sulcos profundos, tá? Então lábios, né? Então o lábio também com o passar do tempo ele vai ficando, o lábio vai ficando mais fino, né? O sulco nasogeniano, então que seria aqui o bigode chinês, o lábio mentual, que seria aqui a marionete, né? Então, tudo isso a gente pode estar usando preenchimento para amenizar esses sulcos profundos, tá? E fazendo também a parte de rinomodelação, né, no nariz. Então, aqui preenchimento labial, tá? Então, vocês podem ver, o lábio ele vai perdendo um pouco o volume, né? E tem pessoas que já têm um lábio pequeno. Então, a gente pode estar aumentando o volume desse lábio, a gente pode estar somente melhorando o contorno desse lábio. Então, existem os fios lisos que a gente coloca só na bordinha do lábio, fica extremamente natural, muito bonito, e ele só vai marcar um pouquinho mais o contorno desse lábio. Ou a gente pode aumentar o volume do lábio como um todo com preenchimento. Esses preenchimentos, eles são absorvíveis, né? Então eles têm uma durabilidade, dependendo da marca que a gente escolher, a durabilidade de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né? Esses preenchimentos são todos de ácido hialurônico, então o ácido hialurônico ele é presente no nosso organismo, né? E a gente vai perdendo ele, então por isso que não existe rejeição, é um material totalmente biocompatível, né? O ácido hialurônico, para a gente poder fazer esse tipo de trabalho, tá? O bigode chinês, né? Então de novo essas fotos, né? A gente pegou disponíveis na internet, a gente pode fazer aqui preenchimento de bigode chinês, então amenizando em muito, né, dando um aspecto muito mais jovial. Essa paciente também já fez botox, né, então fez botox na região frontal, fez um botox na região lateral e fez preenchimento dos sulcos, então isso dando um aspecto muito mais jovem, né. Aqui vocês conseguem ver de novo, né, como essa depressão, olha aqui, bigode chinês, a marionete, como costumam chamar, como isso vai ficando profundo e a gente consegue com preenchimento amenizar muito isso e deixando muito mais natural, tá? Uma das coisas que a gente também pode fazer com preenchimento é a rinomodelação, tá? É moldar o nariz, a gente conserta pequenas falhas do nariz sem cirurgia plástica, né? Então, a rinomodelação, a gente vai corrigir problemas como a ponta do nariz baixa, né? O dorso aqui levantado, então a gente consegue através de preenchimento ir moldando esse nariz, levantar, arrebitar ele um pouquinho, arrumar a parte superior para não aparecer esse dorso tão proeminente. Então a gente aplica o ácido hialurônico e vai moldando esse nariz de maneira que você consegue um aspecto muito mais agradável. É um procedimento super tranquilo, a pessoa no dia seguinte também pode ir trabalhar, ter a sua vida normal, tá? Que é muito tranquilo de fazer. Aqui novamente, né, levantando um pouquinho a parte da ponta do nariz do paciente, melhorando um pouquinho a parte do dorso desse nariz. Tá? Então é um procedimento também que é feito de maneira rápida no consultório, de maneira muito tranquila e muito segura. Uma das outras técnicas de preenchimento que a gente tem é MD Codes. Foi inventado por um brasileiro, um cirurgião plástico, Maurício de Maio,
Hoje está em mais de 40 países, né, essa técnica. São pontos específicos da face que a gente faz o preenchimento e a gente consegue um efeito de lifting da face. Então a gente vai fazer realmente um efeito de rejuvenescimento aplicando, seguindo essa linha onde esse médico, onde ele propôs essa linha de preenchimento, a gente segue os pontos específicos na face e vai conseguir um aspecto muito jovem, um aspecto muito bonito. Tá? Então, a gente preenchendo certos pontos que eles preconizam, por exemplo, aqui em cima, a gente vai ter a suavização do bigode chinês, a gente vai levantar o lábio, vai suavizar a linha aqui da marionete. Então, são procedimentos que você faz. Um web-decode, por exemplo, vai levantar um pouquinho a face, vai ter um efeito lifting, né? Mas não vai ter aquele efeito do olho puxado, né? Vai ser apenas o aspecto de rejuvenescimento de face e vai amenizar as linhas como o sulco nasogeniano, que é o bigode chinês, vai amenizar as outras linhas de expressão e a gente complementa depois essas linhas sem ainda ficarem com um preenchimento mais leve. Então ele dá um aspecto muito legal, muito jovial. Porque se a pessoa tem, às vezes, um preenchimento de sulco nasogeniano muito profundo e a gente simplesmente só preenche aqui, a pessoa pode ficar com aquele aspecto um pouco forçado na frente, um pouco robusto. Então, você faz o quê? Você preenche aqui, levanta um pouquinho essa face, ameniza essa linha e depois complementa com um preenchimento leve nessa região. Dá um aspecto muito mais leve e um aspecto muito mais jovem. Tá? Então, aqui mais uma imagem. Isso que a Morgana comentou, acho que é bacana, para deixar bem claro com relação a essa nova realidade até para a odontologia, então que existe hoje já essa regulamentação para habilitação para que os profissionais da área da odontologia sejam capacitados e habilitados para realizar esse tipo de tratamento, mas como a Morgana está explicando, cada um desses processos eles trabalham isoladamente. Eu posso, para resolver um caso em específico referente a uma queixa de um cliente, e ela pode também estar agregando outros trabalhos concomitantes, dependendo de cada um dos prazos que precisam de intervalo entre um e outro. Seja, como a Morgana bem comentou agora, para fazer o melhoramento da pele, às vezes não adianta eu querer fazer talvez um preenchimento, talvez atravessar um dos tratamentos, tentar antecipar uma fase de um tratamento que sabe que poderia ter um resultado melhor se essa pele tivesse sido preparada previamente. Então, assim, eu acho que isso é bem importante, por isso que na área da odontologia ainda há algo também novo, mas cada vez mais os profissionais estão habilitados para poder realizar esse tipo de tratamento e cada vez com mais segurança. Uma das vantagens que a gente percebe desse tipo de tratamento, podendo ser realizado no meio odontológico, na área da odontologia, é pela capacitação dos profissionais dentistas de poderem anestesiar, então, às vezes, regiões da face, principalmente essas regiões intrabucais. Então, assim, eu posso fazer uma aplicação de uma anestesia na boca, intrabucal, que facilita muito mais o trabalho para que o paciente, então, possa fazer tratamentos, então, dessa maneira, rejuvenescedores e tal, um preenchimento de lábio, por exemplo, um preenchimento entendeu? De sulco nasogeniano, tudo se você faz uma anestesia intrabucal, o paciente não sente completamente nada. Essa eu acho que é talvez uma grande vantagem, talvez no meio odontológico, para poder realizar esse tipo de tratamento para o cliente sem dor, é por essa facilidade, por essa habilitação ou capacitação de fazer essas anestesias intrabucais, internamente na boca e tal, na região do lábio, tudo logicamente por dentro, e que se alastram de uma certa maneira para grandes partes da face e que então pode fazer procedimentos que a Morgana mostrou aí anteriormente, esses microagulhamentos, que logicamente todo mundo ouve falar em agulha, tem medo, entendeu? Então sempre já leva uma certa repulsa ouvir esse tipo de palavras, entendeu? Porque assusta e ninguém gosta. Mas para poder fazer esse tipo de tratamento são inevitáveis, logicamente, mas a gente pode então hoje estar realizando eles de uma maneira mais indolor, como a gente pode dizer, porque tem essa possibilidade de fazer anestesias em grande parte da face grande parte do rosto, na região da face, para facilitar todo o processo, entendeu? E além dos fios, existe uma gama de tratamentos, né? Aqui a gente citou alguns, Sim. mas até nem comentei a respeito dos fios. Existem os fios lisos também, de PDO, que são muito utilizados para estimulação de colágeno. Eles já dão momentaneamente, eles já dão uma sustentação melhor para a face. E até eles serem reabsorvidos, eles vão estimulando a própria pele da pessoa a produzir mais colágeno. Então, depois que esses tratamentos eles são reabsorvidos, mesmo assim eles deixam um residual de melhora de face, porque eles estimulam a produção de colágeno e melhoram a qualidade da pele.
Então isso é muito legal. E também existem os fios de sustentação, né? Que servem também para fazer um efeito lifting também, né? Para que eles são fios que realmente vão tracionar um pouquinho, ficam sobre a pele, né? Numa camada um pouquinho mais profunda, para também dar um aspecto muito mais jovem. E esses fios também, muito importante, uma anestesia, porque sem anestesia ou só com uma anestesia tópica, são tratamentos que a pessoa sente, né? E aí com uma anestesia, a gente fazendo uma anestesia mais profunda, a pessoa realmente faz o procedimento de uma forma muito tranquila. E isso é muito importante, não sentir dor, né? Como a Morgana comentou assim, a anestesia tópica é uma anestesia que a gente passa, é como se fosse uma pomada que na região da face a absorção dela é um pouco mais complicada, é mais difícil. Então demora um pouco mais ou às vezes não tem a mesma eficiência. E as anestesias locais realizadas por cirurgiões dentistas, ela tem uma amplitude muito maior e acaba então criando uma possibilidade do efeito anestésico muito maior. Logicamente tem que seguir todas as indicações para isso, então que são já explanadas para o paciente nessa primeira avaliação para saber o que pode ser feito, como pode ser feito, de que forma que vai ser feito e logicamente algo que é muito importante é imaginar com relação ao pós disso. Então tem que ter logicamente uma orientação referente a cuidados, referentes aos procedimentos que envolvam só mais a parte facial e não cirúrgico, é um tipo de linha, procedimentos que envolvam cirurgias tem outro tipo de pós-operatório, dos cuidados, então sim, são cirurgias que a gente pode imaginar que elas são talvez simples do âmbito do que a gente pode realizar de complexidade dentro de outras especialidades da odontologia, mas que a gente não pode desmerecer nenhum tipo de cuidado para que logicamente atinja o resultado esperado. E eu acho que uma das coisas mais importantes, né, nesse tipo de tratamento, como todos, é o planejamento, né? Então, porque a gente tem N tipos de tratamento e aí cada pele, cada rosto vai precisar de um tipo de tratamento diferente, da combinação de alguns. Então, o diagnóstico e o tratamento correto é uma das coisas mais importantes para que a gente realmente tenha um resultado bem legal, um rejuvenescimento, um resultado bem que a pessoa fique feliz. E isso dentro do que a gente vem sempre mostrando para vocês, está dentro da nova realidade da odontologia, desde dessas técnicas que a gente vem mostrando para vocês em outros programas de planejamentos digitais do sorriso, dos sistemas CAD/CAM, dos tratamentos ortodônticos hoje em dia através de uma nova realidade dos alinhadores. Hoje em dia a harmonização facial é uma realidade da odontologia, é algo que é regulamentado, então assim, há uma regulamentação já fixada desde setembro do ano passado, desde setembro de 2006, que então habilita profissionais da área da odontologia, cirurgiões dentistas a realizarem esse tipo de tratamento, logicamente que desde que habilitados para que realizem esse tipo de área que seria a harmonização facial.